Glória a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia. Hoje eu não vou, domingo último eu não fui, né? E nem esse, no livro de Marcos. Vamos aqui, no livro de Josué. Obrigado, irmã Márcia. Amanhã na academia cedinho vou usar isso aqui. Isso é, né? Se não apanhar hoje aí, que hoje os caras põem jogo na hora do culto, irmão. É só a Globo mesmo, porque eles não imaginam que tem 40 milhões de pessoas evangélicas que estão nas igrejas agora. É uma audiência que estão perdendo muito grande. Tinha que ter uma estrutura de marketing que pesquisasse isso e falasse para eles: olha, nesse horário vocês estão perdendo 40 milhões de pessoas. Incrível. Acharam aí? Josué capítulo de número 7. Esse texto, na verdade, faz parte daquela devocional que eu faço. Não foi uma preparação que eu fiz aquele estudo, preparei para dar um estudo. Foi uma meditação que eu estava fazendo no meu devocional e vou compartilhar com vocês as lições que eu aprendi aqui e fiz uma reflexão, claro, com a direção do Espírito de Deus. Mas para isso, nós vamos analisar duas pessoas nessa história. Preste atenção aqui, por favor. Nós vamos analisar a atitude de Acã e o resultado dessa atitude para a sua família, e vamos analisar a atitude de Raabe e o resultado dessa atitude de Raabe para a sua família. Então vamos começar aqui com Acã, verso de número 20. Só acompanhe, por favor, e mantenha depois sua Bíblia aberta, viu? Por favor. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojo, irmão, eu vou até pedir depois para o pastor João para ficar ali com a Bíblia na linguagem de hoje aberta. Despojo, eu vou explicar aqui para você. Despojo era quando Israel saía para a guerra, e ele conquistava uma nação, uma cidade, tinha o despojo. O despojo era tudo que era arrecadado da guerra. A guerra era uma sobrevivência também. Tudo aquilo que era arrecadado na guerra, os gados que eram conquistados, joias, riqueza, tudo que era conquistado da outra nação, era trago, era apresentado ao sacerdote, era santificado, e aí distribuía entre os guerreiros, em primeiro lugar, dava a parte para o sacerdócio, o tabernáculo, distribuía para os guerreiros e distribuía para o restante da cidade, para as lideranças também. Mas praticamente, quando era distribuído para os guerreiros, todas as famílias recebiam. Por quê? Porque mais de 90% dos guerreiros eram todos os homens acima de 20 anos. Então, ninguém ficava em casa, a não ser que tivesse passado dos 50, ou se fosse enfermo, ou se tivesse casado. Se casasse, ficava 1 ano sem ir para a guerra. Não sendo isso, todos os homens iam para a guerra. Então, o despojo é isso. Quando você vê a palavra despojo, né, que seriam os objetos, o material que era conquistado na guerra. Então, quando ele observou o despojo, objetos na guerra, que Deus tinha avisado: ó, esse despojo eu não quero ele. Vocês vão destruir a cidade de Jericó, mas não traga o despojo, não pegue nada do despojo. Nessa guerra eu não quero que vocês peguem nada. Eu vi entre os despojos uma capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Eu cobicei essas coisas, quer dizer, desejei essas coisas,
e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha só, ele ainda pegou tudo isso e escondeu no meio da casa dele. Ele fez um buraco lá e pôs lá dentro. Mas deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ter que ler outro texto, por favor. Chegou a hora de conquistar Jericó. Josué na frente, Moisés tinha falecido. A terra da promessa, Canaã. A primeira cidade, Jericó. E a coisa mais incrível, que era a mais forte das cidades. Era a mais poderosa. Muralhas imensas. Tinha que atravessar o Jordão, atravessar o Jordão. Cercaram Jericó. Deram aquelas 7 voltas durante 7 dias. Josué disse, Deus disse a Josué, é para vocês darem 7 voltas, uma volta por dia, e no último dia, 7 voltas de uma vez só. Quando der essas, no último dia, no 7º dia, as 7 voltas, né? Então ficou assim, primeiro dia, uma volta, e voltava para o arraial. Segundo dia, uma volta, voltava para o arraial. No 7º dia, 7 voltas. E aí tocava a trombeta, e gritava. Aí os muros caíram. Não peguem despojo. Deus falou, não é para tocar em nada. O porquê, a Bíblia não esclarece exatamente o porquê. Porque sempre toda guerra era para levar o despojo. Até porque era fonte de sustentação financeira, econômica, nas conquistas de guerra. Aqui não explicou em detalhes. Deus disse, não toque nos despojos. Não quero nada de Jericó. Com certeza era Deus fazendo um teste de fé com eles, né? Porque depois Deus liberou a pegar os despojos. E aí Deus disse, pega os despojos, ou Ai, né? Pega os despojos, e todas as outras cidades Deus falou, pode pegar os despojos. Mas nessa Deus disse que não. É aquele teste da árvore. Pode comer de toda a árvore, mas não come essa. Deus sempre tem um teste com a gente, então a gente tem que vigiar. Ah, mas isso aqui o irmão usa, mas Deus disse para você não usar. O irmão come, mas Deus disse que não é para você comer. O irmão compra, mas Deus disse que não é para você comprar, pelo menos por agora. É igual o teste lá, quando a pessoa fazia o propósito de Nazireu. O propósito de Nazireu era um período que você fazia de consagração a Deus, em que o homem, no caso, não podia fazer barba, nem cortar cabelo, nem comer uva, nem beber vinho, nada do que pertencia a frutos de uva, nada. Não podia tocar em defunto, não podia ir em velório de parente, de ninguém. De ninguém. Senão ele perdia a consagração. E a consagração tinha pessoas que faziam de 3 meses, 6 meses, 1 ano. No caso de Sansão e Samuel, era a vida toda, praticamente, né? O de Sansão, a vida toda. Não podia tocar em nada que era de uva, não podia chegar em velório, nada disso. Sansão comeu mel que estava em cima de leão morto. Por favor, é urgente, o vizinho quer sair para o trabalho, pelo amor de Deus, irmãos. A placa do carro é NOM 3596, não fala qual é o carro, né? NOM 3596, o vizinho está saindo para o trabalho. Vê aí se é de alguém. NOM 3596. Aí, olha só. Então, tinha um propósito, no questão do Nazireu. Então, Deus disse que não era para pegar despojo. Chegou lá, derrubaram. Acã viu essa capa babilônica. Ele viu uns 2,5 kg de prata, uma barra de ouro pesando meio quilo, mais de meio quilo, e o coração dele, os olhos dele, desejou aquilo. E ele pegou aquilo, levou escondido de Josué, dos seus amigos, companheiros de exército, e foi lá na casa dele, olha que loucura, fez um cofre lá, abriu um cofre lá, um buraco, enfiou lá dentro e ainda jogou umas coisas por cima. Ninguém viu, ninguém está sabendo, mas Deus está vendo.
Moisés disse, tem a cidade de Ai aí, é pequena, vai lá no máximo 3.000 homens para a guerra, que não precisa muita gente não. Essa guerra aí está tranquila. Foram lá, morreram 36 e ainda saíram correndo. Quando eles chegaram com os 36 mortos no arraial, e todo mundo correndo, houve um desespero. Então Deus nos abandonou. Disse que ia conosco, ia vencer, vencemos Jericó, e agora uma cidadezinha desse tamanho acaba tudo. E o povo entrou em desespero, e a Bíblia diz que Josué, com os sacerdotes e os líderes, caíram de joelho com o rosto em terra, durante o dia todo, chorando, e ali aos pés de Deus, dizendo, Senhor, o que aconteceu? Deus disse, tem um pecado aí no meio, tem uma sujeira aí, e com essa sujeira ninguém vai vencer guerra nenhuma não. Aí, Deus disse, sorteia as tribos, tinha o Urim e o Tumim, que a gente não sabe muito direito como é que funciona. E foram sorteadas as tribos, que eram 12, caiu em Judá. E aí em Judá começou a sortear as famílias, porque em cada tribo tinha as lideranças, as várias lideranças dentro das tribos. Caiu na família de Acã. Chamou Acã, Josué disse, Acã, dá glória a Deus e confessa. O que você fez? Essas palavras aqui que eu li são as palavras de Acã. São as próprias palavras de Acã. Lá na hora da guerra, eu vi eu vi ouro, vi prata, vi essa capa babilônica, não aguentei, guardei. E onde é que está isso? Está lá na minha casa. Guardei dentro da minha casa. Josué disse, então vamos orar a Deus para ver o que Deus manda fazer. Deus diz, é para morrer. Sentença de morte. Josué vem com a notícia e diz, sentença de morte. Qual é a sentença? Apedrejamento. Tá bom, mas era só ele? Aí que é o duro. Não era só ele. Se fosse só ele, mas não era só ele. Isso é um negócio para a gente refletir, muito grande. Quando um jovem leva pecado para dentro de casa, uma moça leva pecado para dentro da sua casa, onde seus pais servem a Deus. Quando um pai leva pecado para dentro de casa, quando uma mãe leva pecado para dentro de casa. Deus disse a Josué, pega ele, traz ele, mas não é só ele não. Então Josué e todo Israel com ele, levaram ele lá para o vale de Acor, levaram ele para um vale, com todo o povo. Irmãos, olha que tristeza. Peguem Acã, pegue a prata, pegue a capa, pegue as barras de ouro. Agora vem a tristeza. Pega os seus filhos e suas filhas. Mamãe, que tristeza. Pegue os filhos e as filhas dele. Pegue também os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, sua tenda, até a tenda, desmonta tudo. Não é para ficar nada desse homem aqui. Tira os móveis, tira a tenda, tudo que ele tinha, leve para o vale de Acor. Isso é o verso 24. Você pode acompanhar, verso 24, desculpa, eu não avisei. Que tristeza. Deus rejeitou Acã, e por causa do pecado de Acã, ele levou o pecado para dentro da sua casa. Pela falta de temor dele. Ele não, irmãos, quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente tem que pensar na esposa, tem que pensar nos filhos, qual é o resultado que vai trazer, pensar na sua comunhão com Deus.
Porque o pecado, Deus perdoa, mas vai ficar a marca. Eu tenho uma marca aqui muito grande. Eu tinha uns 13 anos, eu tive um choque, eu fiquei pregado numa torre, então ela rasga daqui a aqui, é uma marca enorme. Sarou, mas a marca não sai. O pecado é assim, Deus perdoa, mas muitas vezes vai ficar uma marca. Uma menina tem um filho de qualquer jeito, Deus vai perdoar. A criança, uma vez eu pastoreava uma igreja, aí uma moça lá na cidade, ela era desviada, e a fama dela na cidade, a cidade pequena, era muito ruim. Ela levou lá para a criança, não tinha pai, nada, levou lá para me apresentar, abençoar. Eu abençoei, irmão, mas me apedrejaram. E falaram lá, cidade interior. Eu fui para o público depois e falei, irmãos, Jesus, quando abençoou as crianças, Ele não perguntou que era filho de quem ou por que nasceu. A função é abençoar. Jesus, ele vai abençoar. Ele vai abençoar. Agora, o resultado disso vai ser ruim. A criança vai crescer amaldiçoada? De maneira alguma. Vai ser uma bênção. Mas para essa mãe sozinha criar esse filho, ela vai padecer muito. A mãe vai sofrer muito para criar esse filho. O filho vai sofrer pela falta de um pai. Né? E o inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro para um rapaz que sai fazendo filho por aí. Então, Acã foi conduzido para o vale de Acor. Imagina essa cena, esse quadro, irmão. Esses seus filhos e filhas sendo levados aos gritos por causa do pecado que o seu pai levou para dentro da sua casa. Ele destruiu o seu lar. Irmão, eu e você como pai, nós temos que ter cuidado. Você como mãe, tenha cuidado. Vocês jovens, cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Eu já dei um testemunho aqui, que eu escondia, mas o meu irmão, discos de heavy metal dentro de casa, e meu pai tinha me avisado para não fazer isso. Até que um dia o diabo mesmo apareceu na nossa cama, com um chicote na mão, com a capa parecendo um Drácula, e andava de um lado para o outro com aquele chicote na mão. Irmão, nós não dava conta de gritar, já sabe, não sai, o sangue de Jesus tem poder, não sai. Né? Até que levantou, meu pai veio, orou, demos para ele, naquela época era aqueles LP, quebrou lá ele. Ele falou, eu não falei para vocês que não era para trazer isso aqui para dentro de casa? Então vocês, jovens, cuidado para não sujar a casa dos pais de vocês. E Acã com a sua família desapareceram. Deus disse a Josué, no vale de Acã apedreje todos eles. Foi apedrejado os filhos e as filhas, a esposa. Foi apedrejado os animais, até os animais sofrem. Boi, jumento, ovelhas, foi tudo apedrejado. As ovelhas, o jumento, não sabia por que estava sendo apedrejado. Por quê? Porque o seu dono levou sujeira para dentro de casa. Os animais padeceram. Até os animais padeceram. Até os animais. E aquele que ele estava cobiçando, Deus desprezou, até aquilo também foi apedrejado, tenda, tudo foi apedrejado. E por último Deus disse, agora depois que apedrejou, põe fogo. Taca fogo aí, não é para sobrar nada. Versículo 25, finalzinho, apedrejá-los, ainda os queimou. Depois de apedrejá-los, queimou, sumiu tudo.
Que coisa terrível o pecado pode trazer para dentro das nossas vidas, para dentro da nossa casa, para dentro de uma igreja. Que coisa terrível. Esse homem destruiu a sua casa. Esse homem destruiu a sua família. Esse homem destruiu os seus filhos. Então, um pai, ele pode destruir o seu lar. Uma mãe pode destruir o seu lar. Filhos podem destruir o seu lar. É uma riqueza essa lição. Para nós fazermos uma reflexão. Claro que hoje ninguém vai mandar apedrejar ou pôr fogo, mas tem outras formas de Deus trabalhar, com resultados terríveis, com resultados terríveis. Mas, no capítulo 6, nós temos uma outra exemplo. Veja bem, Acã era um crente. Acã era da tribo de Judá, uma tribo muito especial, era a tribo líder. É a tribo que veio Jesus, é a tribo que veio Davi, que veio Salomão, vieram da tribo de Judá, vieram todos os reis. É dali que vai sair todos os reis. É dali que vai sair Jesus. Mas Acã era dali, dessa tribo. Mas olha o que ele levou para dentro de casa. Olha a sujeira. Ele destruiu a família dele, a casa dele. Mas olha essa outra história aqui, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A gente fazendo essa comparação, para riqueza espiritual, teológica, aumentar ainda. No capítulo 6, o verso 23, diz assim: então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, tiraram o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía, quer dizer, os móveis, tudo. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Lá no final do verso 25 diz assim: e Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje. Olha aqui, essa mulher não é de tribo de Israel, essa mulher não é da tribo de Benjamim, não é da tribo de Efraim, não é da tribo de Dan, não é da tribo de Judá. Ela é de Jericó. O que seria uma moradora de Jericó? Jericoense? Cananeia. Ela era uma cananeia. Prostituta. A Bíblia aqui várias vezes cita a prostituta Raabe, várias vezes. Vários versículos diz a prostituta Raabe. Deixa eu citar versículo 17 diz a prostituta Raabe. No versículo 25 diz a prostituta Raabe. Lá no início diz: e eles se acamparam e se esconderam na casa da prostituta Raabe. Ela era prostituta, ela era cananeia, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Josué diz, em vez de chamar 12, como foi o caso de Moisés, Josué disse: vai 2 só. Investigue lá como é que está Jericó para nós atacarmos. 2 rapazes foram e se esconderam lá na casa dessa prostituta que morava nas muralhas. As muralhas de Jericó, nos estudos, que era 7 metros de largura. Então, tinha as casas ali próximas, que a casa dela era ali nas muralhas. E ficaram sabendo que ela estava lá, o rei ficou sabendo, mandou os soldados lá. Ela ficou sabendo que eles estavam vindo e escondeu eles no terraço. Quando eles chegaram, ela falou: na verdade eles estiveram aqui. Passaram aqui comigo, ficaram aqui um pouco, nós namoramos, tal. Mas eles já foram embora. Se vocês correrem aí, vocês vão alcançar eles. Aí os soldados: muito obrigado, e saíram correndo atrás lá, nas campinas, para ver se achavam. E procuraram durante 3 dias. Ela foi lá, chamou eles,
e disse: olha, o nosso povo está amedrontado, a alegria acabou na cidade, não há mais festa, o nosso rei está com medo, os nossos soldados estão abalados, as famílias, todo mundo aqui acabou a vida, tem mais alegria, porque nós sabemos o que o Deus de vocês fez, o Deus de vocês fez com os egípcios. Olha só, alguns teólogos dizem que a maior evangelização do nome de Deus no Antigo Testamento foi aquelas 10 pragas no Egito, porque foi a maior manifestação do poder de Deus no Antigo Testamento para todas as nações. Tinha passado 40 anos, Raabe sabia da história. Falou: nós sabemos aqui o que Deus de vocês fez lá no Egito com os egípcios. Então nós aqui estamos tudo com medo. Isso tinha passado 40 anos. E agora nós estamos sabendo o que vocês já fizeram com o rei de Eglon, com Moabe. Nós já estamos sabendo que vocês já destruíram tudo e já tomaram lá a terra. Então está todo mundo aqui apavorado. Eu queria ser salva. Eu guardei vocês aqui, livrei vocês, eu queria ser salvo. Queria pertencer à terra de vocês. Eles disseram: se você não nos denunciar, e na hora do ataque você deixar esse pano que nós vamos descer aqui, esse lençol vermelho aí, pendurado, no dia que nós viermos, nós não destruiremos a sua casa. E você coloque os seus pais, a sua família dentro da sua casa. Quem estiver dentro da sua casa vai ser salvo. Lembra o que Acã fez? Levou o pecado e a sujeira para dentro de casa, sendo ele um crente, sendo ele de Judá, e destruiu a sua casa. Filha, filho, tudo morreu, ovelha, jumento, tudo morreu. Essa aqui, ela vai fazer diferente. Ela recebe uma promessa de bênção. Ela foi fiel a Deus, porque Raabe já estava meditando no Deus de Israel. Ela já estava encabulada, ela já estava encucada com o Deus de Israel já há tempo. Ela estava pensando: gente, esse Deus desse povo é demais. É melhor do que o nosso aqui, o Baal, não faz nada. É melhor do que a nossa deusa aqui, a Azera, que é a mulher do Baal. Porque esse Azera e esse Baal não faz nada. O Deus desse povo aí é um negócio tremendo. Já destruiu o Egito, está destruindo tudo aí. Está abrindo o mar, abriu o Jordão, abriu o mar vermelho. Esse é o Deus de verdade. Raabe já cria já em Deus. E ela pegou essa fé, essa bênção para ela e levou para dentro da sua casa. E ela pôs aquele sinal vermelho lá, que é o símbolo do sangue de Jesus. Aquilo ali é uma simbologia do sangue de Jesus que nos protege e nos salva. Ela mandou chamar o seu pai. Ela não tinha marido, ela era prostituta. Mas ela mandou chamar o pai, a mãe, os seus irmãos e irmãs. Reuniu a parentela dela, tudo dentro de casa. Falou: gente, fica aqui, que os espias me disseram que eles vão destruir essa cidade, mas que o Deus deles vai guardar nós aqui. Não sei como, mas nós não vamos morrer. Josué foi com o exército. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, uma volta. Terceiro dia, uma volta. Sétimo dia, 7 voltas. Toca a trombeta, tocaram a trombeta. Agora grita, grita. Como é que muralha de 7 metros de largura, irmão, vai cair com toque de trombeta e grito? Só o Senhor é Deus, é isso aí. Quando tocou as trombetas e gritaram, derreteu os muros, as muralhas de Jericó derreteu. Mas a casa de Raabe ficou lá firmezinha. Os espias foram lá, bateram na porta, ela olhou, a cidade toda tinha virado pó. O povo tudo morto, soterrado. Ela olhou, aquela poeirona subindo. Somos nós, viemos te buscar. Você e a sua casa estão salva.
você confiou no nosso Deus, você abençoou a sua família. Essa mulher virou um fenômeno tão grande, que da descendência dela ela faz um casamento, ela vai morar, o Josué manda trazer, Josué, o príncipe que recebe ela. Os espias, Geraldo, apresenta, falam, essa é a mulher que nos salvou. Casou, se eu não me engano, com Salmão, né? E da tribo de Judá, dela vem a descendência de Davi e de todos os reis. E dela vem Jesus, lá no livro de Mateus, cita o nome dela na linhagem de Jesus. E lá nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, está registrado o nome de Raabe. Agora, cadê o nome de Acã? É cachorro que recebe o nome de Acã, diz o pastor Geraldo aqui. O nome de Raabe foi para o livro de Mateus, foi para a história de Israel. Da descendência veio Davi, veio Salomão, veio todos os príncipes de Judá. Está lá no livro de Mateus o nome de Raabe. E está lá nos Heróis da Fé, aonde está o nome de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Sansão, dos juízes de Israel. Aonde está a galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, está lá o nome de Raabe. Aonde está o nome de Noé, de Enoque, está lá o nome de Raabe. Por quê? Porque essa mulher foi fiel a Deus, e com a sua fidelidade a Deus, a sua obediência a Deus, ela foi morar com o povo de Deus, e a sua família, a sua casa foi abençoada. Ela salvou a sua casa, ela salvou a sua família, e da sua vida, uma prostituta, agora salva de uma prostituta, vai vir uma descendência de reis, e a descendência do principal de todos os reis, o próprio Jesus Cristo. Meus irmãos do céu, está aí o caminho da vida e da morte, está aí o caminho da bênção e da maldição. É eu e você que vamos escolher. Se formos infiéis ao Senhor e levarmos sujeira para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa casa, a destruição virá. Mas se formos fiéis ao Senhor, o Senhor vai firmar a sua vida, vai firmar a sua história, vai firmar a sua casa e vai firmar a sua descendência, porque esse é o Deus que honra aqueles que o honram, esse é o Deus que cuida daqueles que são fiéis a Ele, esse é o Deus que ama aqueles que se entregam para Ele. E Raabe foi essa mulher que abençoou, não só ela, mas toda a sua casa, e da sua descendência veio o nosso Senhor Jesus.